Olá, tudo bem? Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse dia de hoje entrar em um assunto um tanto polêmico. Talvez uma polêmica que só existe por falta de entendimento ou de compreensão naquilo que às vezes nós lemos. Vocês que me conhecem sabem que não sou muito de polêmica e na verdade o intuito não é dar mais volume para toda esta polêmica que às vezes é criada. Mas sim, o intuito é dar uma resumida naquilo que às vezes é dúvida para algumas pessoas. E o tema hoje é: Jesus e o Pai são as mesmas pessoas? Jesus e o Pai é uma única pessoa ou são duas pessoas? Vamos esclarecer. Obviamente que dentro da Bíblia, não por contexto, em estudos, em teologias, de maneira nenhuma desmerecendo a teologia, porque a teologia nos ensina, nos ajuda muito, mas vamos ficar apenas dentro daquilo que é a Bíblia. E às vezes as pessoas leem alguns versículos e por falta de compreensão, ou às vezes por atropelar alguns pontos ou vírgula, tem um entendimento diferente do que realmente é aquele versículo. Muitas vezes as pessoas se apegam muito quando o próprio Jesus disse que ele e o Pai é uma só pessoa. E é interessante porque se nós lermos apenas este versículo, nós vamos ficar com isso na mente, de que ele e o Pai é uma única pessoa. Mas nós vamos ver diversos outros versículos na Bíblia mostrando que sempre que Jesus fala sobre ele e o Pai, ele está falando de duas pessoas. Nesta mesma passagem, onde eu acabei de citar, que ele vai falar que ele e o Pai é uma única pessoa. Se nós formos ler o contexto, nós vamos compreender que ele está falando de duas pessoas. Ele está falando dele e está falando do Pai. A questão é que muitas vezes as pessoas se perdem em ouvir que Jesus é Deus, e sim, Jesus é Deus, mas o fato dele ser Deus não quer dizer que Jesus é o Pai. A questão é que a palavra Deus não é o nome de uma pessoa. É como se eu falasse para você, tal família. Família é um nome, certo? É um nome. Mas não quer dizer que a família tem uma única pessoa. Da mesma forma é Deus. Quando fala de Deus, está falando de Pai, Filho, Espírito Santo. Então vamos ficar só no Pai e no Filho, onde nós vamos tentar de alguma forma, dentro da palavra, dentro daquilo que são as Escrituras Sagradas, entender que Jesus é um e o Pai é outro. Porém, os dois é Deus. Jesus é Deus e o Pai também é Deus. Certo? Então vamos tentar entender tudo isso. Eu quero ler o que está escrito 2 Tessalonicenses 2,16. Está escrito assim, ó. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, vírgula, e Deus nosso Pai. Muitas pessoas leem este versículo e pulam essa vírgula. Que nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus. Então as pessoas pulam esta vírgula e aí acaba se tornando uma única frase dizendo de uma só pessoa, mas nós precisamos raciocinar que este versículo está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, vírgula, e Deus, segunda pessoa. Entendeu? Nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então nós vamos compreender que ele está falando de duas pessoas. Ele está falando de Jesus, o Filho, e do Pai, ao mesmo tempo. Então não tem como nós entender que está falando de uma única pessoa. O problema, às vezes, está na vírgula que nós não nos atentamos
em um ponto onde nós também não nos atentamos, porque nós vamos ver diversas passagens, diversos versículos, dizendo sempre, quando Jesus está citando alguma coisa referindo a ele e ao Pai, nós vamos entender que ele está falando sempre de duas pessoas. E se nós formos nos atentar a algumas passagens, como esta que o Jesus vai dizer, que ele e o Pai é uma única pessoa, nós vamos ter que abandonar vários outros versículos que tem na Bíblia. Então nós precisamos nos atentar. Às vezes nos apegamos muito a coisas que nós ouvimos, pessoas falando, líderes religiosos, pastores e muitas outras pessoas, e às vezes nós não vamos atrás. E aí está um grande problema. João, no seu capítulo 10, do versículo de número 24 até o versículo 30. Os judeus reuniram-se ao redor dele. Dele aqui está falando de Jesus. E perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Aqui os fariseus estão dizendo, já que você é Jesus, então nos diga abertamente de que você é Jesus. Jesus vai responder, olha só. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. Mas as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam de mim. Então aqui nós vamos entender o quê? Que ele está falando dele e ao mesmo tempo falando do Pai dele, que é o nosso Pai celestial. Ele mesmo vai dizer que aquilo que ele faz no nome do Pai dele vai dizer quem é ele, vai esclarecer que ele é o Filho de Deus. Versículo de número 26. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, tá vendo? Aqui ele já está falando do Pai dele. Meu Pai que as deu para mim. Nós vamos ver claramente Jesus aqui falando dele e falando do Pai. Vou ler novamente, ó. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui nós chegamos naquele versículo que eu citei algumas vezes. Às vezes as pessoas se atentam apenas a este versículo. Eu e o Pai somos um. E aí esquece de todo o contexto. Ou seja, ele estava fazendo a vontade do seu Pai. Por isso ele quis dizer que ele e o Pai era apenas uma só pessoa ou um só pensamento. Então muitas vezes nos apegamos ao único versículo e jogamos fora todo o contexto daquele versículo, daquela passagem bíblica. Aqui nós lemos e por diversas vezes Jesus citava ele e citava o Pai. Jesus falava dele e Jesus falava do Pai. E às vezes nós fazemos o quê? Esquecemos tudo que Jesus falou e nos firmamos apenas no versículo de número 30, que vai dizer, eu e o Pai somos um, mas um em unidade. Como eu citei para vocês a palavra família. Nós vamos ver a palavra família e ali envolve muitas pessoas no nome família. Da mesma forma é Deus. Jesus é Deus. O Pai também é Deus. Mas nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Quando nós falamos de família, nós estamos falando de diversas pessoas, de várias pessoas. Consegue compreender? Vamos dar seguimento. Olha o que está escrito em João, no seu capítulo de número 17, do versículo 11 a seguir. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Jesus falando,
e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Jesus falando para Deus, ó, eu estou indo de volta para ti, mas guarda ainda aqui na terra aquele que tu me deste, que tem colocado nas minhas mãos, para que sejam um, assim como nós. Aqui nós vemos claramente que Jesus está falando dele e do Pai como duas pessoas. E ele vai fazer ainda uma comparação sobre o povo. Ó, para que sejam um. Jesus está falando aqui do povo, daqueles que estavam ficando na terra, o qual ele havia pedido ao Pai para guardar, para que todos fossem um. Ou seja, aqui Jesus está falando da igreja, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja, o povo que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando deste povo que se tornou um, assim como ele, eu, Pai, é uma só pessoa. Ele vai dizer logo em seguida, para que sejam um, assim como nós. Consegue compreender? Estando eu com eles, no mundo, guarda. Jesus vai dizer para o Pai, assim como eu, quando estava no mundo, guardava deles, em teu nome. Mais uma vez, nós vemos claramente Jesus falando de duas pessoas. Então não tem como nós confundirmos tudo isso. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus falando do Pai dele. Pai, a tua palavra é a verdade. Então coloca esta verdade no meio do povo que está ficando na terra. Assim como tu me enviaste ao mundo. Vocês prestaram atenção? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus. Aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus falando, Pai, aqueles que acreditarem na palavra do Senhor que foi dita por mim aqui na terra, também serão acolhidos, também irão para o céu. Então nós vemos Jesus mais uma vez dizendo de duas pessoas. Jesus inicia assim, ó, para que todos sejam um. Jesus está falando do povo. Fosse um. Como tu, ó Pai, ó és em mim, Jesus falando, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu és, para que o mundo creiam que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E a pergunta é, qual a dúvida que Jesus e o Pai são duas pessoas diferentes? Não pode ter dúvida, porque é muito claro. Lembra quando Jesus acaba de ser batizado? Está em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler, ó. Assim que Jesus foi batizado, vírgula, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito de Deus descendo como pomba. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Como pode Jesus e Deus ser uma única pessoa, Jesus estando na terra e vinha a voz de Deus do céu, sendo que ele estava na terra? Então fica muito bem claro. Eu quero lembrar que esta mensagem
este vídeo não é para rebater com ninguém, não é para criar atrito com ninguém, mas sim uma tentativa de esclarecer para o povo que tem crido dessa forma, de que Jesus e o Pai é uma única pessoa, e não tem como ser, porque se nós acreditarmos desta forma, nós vamos ter que pegar muitos versículos da Bíblia e arrancar da Bíblia, nós não podemos fazer isso. Então a palavra do Senhor deixa bem claro de que Jesus é um e o Pai é outro. Ambos são Deus. Ambos são Deus. Deus Pai, Deus Filho. Mas nós precisamos compreender que estamos falando de pessoas diferentes. Por isso, o intuito desta mensagem não é afrontar as pessoas. O intuito desta mensagem não é dizer que sou melhor do que fulano, do que cicrano, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, vocês que me conhecem sabem disso. Mas que você possa ter compreendido que a mensagem de Deus, ela é bem clara quando nós lemos com atenção, quando nós lemos prestando bastante atenção nos pontos, nas vírgulas, no que é o contexto daquele versículo que nós nos apegamos. Então, tenha certeza de que se você se atentar à boa palavra do Senhor, você vai compreender. Antes de ler, tente se desprender daquilo que você realmente tinha como uma certeza, para que você enxergue aquilo que é a verdade. Porque às vezes nos apegamos tanto a um versículo e não enxergamos mais o contexto daquela passagem bíblica. Então, tente se desprender daquilo que você se aprisionou, e ali então você vai conseguir verdadeiramente entender o que a mensagem está tentando dizer para você. Amém? Então, eu encerro aqui este vídeo e peço a ti que compartilhe para que outras pessoas possam ver. Nosso canal está aí para poder engrandecer o nome santo do Senhor. O nome do canal é Rádio Gospel é Vida, assim como tem nossa rádio também, Rádio Gospel é Vida. Pode procurar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, Rádio Gospel é Vida, e você vai nos encontrar, vai nos localizar. Deixe o seu comentário do que você achou deste vídeo. Se você tiver ainda alguma dúvida, ou de repente uma dúvida sobre um outro assunto, deixa aí que nós estaremos lendo, nós estaremos respondendo. Vai ser um prazer imenso. Se você tem ainda alguma dúvida sobre tudo isso que nós lemos, deixe aí a sua dúvida e nós iremos esclarecer. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado por Deus, por intermédio deste vídeo, que Deus possa abrir as comportas do céu para te abençoar grandemente. Que a paz e a graça do nosso Deus permaneça no nosso lar, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e um forte abraço.